esse começo de caminhada seu, de onde você nasceu, João, conta para os irmãos que não conhecem essa sua história, até como é que você encontrou Jesus? Amém. Conta pra gente. Amém. É um prazer falar sobre isso. Bom, eu sou, apesar de ter um pai nordestino, meu pai era de uma cidade do interior de Pernambuco, veio para São Paulo aos 21 anos, mas casou-se, conheceu minha mãe aqui. Minha mãe era de uma cidade do interior, Monte Azul Paulista. E eu nasci em São Paulo, capital, portanto eu sou paulistano da gema. Amo muito, por incrível que possa parecer, eu amo muito essa cidade, eu gosto demais de São Paulo. Enfim, eu conheci o Senhor através da minha mãe e de uma irmã minha. Minha mãe foi a primeira a se converter na minha família, e depois de um envolvimento lamentável e trágico com umbandismo, com candomblé, levando minha irmã para esses lugares, né, acompanhando minha irmã, na verdade, e até que um dia minha mãe conheceu o Evangelho através de uma amiga dela, e depois de conhecer o Evangelho, os irmãos começaram a frequentar minha casa. Essa minha irmã costumeiramente recebia espíritos malignos, né? Aquilo que em candomblé se chamam de guias, né? E, na verdade eram guias, né? Guias para o inferno. E cansei de ver muitas vezes minha irmã receber esses espíritos malignos dentro de minha casa. Só que um dia minha mãe conheceu o Evangelho. Amém. E minha mãe foi transformada pelo poder do Evangelho. Logo em seguida, nós começamos a receber em casa a visita de irmãos, porque minha mãe deixou de levar minha irmã para esses centros de umbanda e tal, e minha irmã não ficou satisfeita. E os irmãos começaram a ir em casa orar pela minha irmã, e por algumas vezes eu me lembro dos irmãos chegando em casa. Eu tinha por volta de 15 ou 16 anos, e dos irmãos chegarem na minha casa, e não tinha campainha naquela época, né, na minha casa. A gente não tinha, era batendo palma mesmo, dos irmãos batendo palma no portão e minha irmã ficando endemoniada dentro de casa, só dos demônios saberem que minha irmã, saber que os irmãos estavam chegando, que a igreja estava chegando. Que idade você tinha, João, nessa época? Por volta de 15 ou 16 anos, uma coisa assim, né? E foi uma luta de alguns meses dos irmãos com a minha irmã, até que um dia minha irmã se rendeu ao Senhor, e os demônios que a atormentavam, esses espíritos que ela recebia, foram embora para nunca mais voltar. Amém. E eu me lembro que minha mãe não nos permitia assistir, né, os irmãos expulsando o demônio da minha irmã. Minha mãe trancava eu e uma outra irmã minha num quarto, a gente só ouvia os gritos, né? Mas sempre no final ele ia embora. Até que um dia ele foi embora. Algumas vezes ele foi embora e voltava, porque minha irmã deixava a porta aberta. Mas teve um dia que ela fechou a porta. E ela disse que Jesus entrou na vida dela, e ela foi transformada, e isso impactou muito minha vida. Isso aí já tinham se passado aí por volta de quase 2 anos, né? Eu já estava com quase 18 anos. Minha irmã, e ver a transformação na vida dela, para mim foi incrível, né? Ela costumava, depois de convertida, todas as noites, né, a gente se sentar à beira da cama e ela me falar do Evangelho. Mas o que mais me impactava, porque eu sempre ficava com aquela expectativa de que ela ia receber aqueles demônios de novo, e isso nunca mais aconteceu. Eu via que cada vez ela ficava mais lúcida e mais apaixonada por Jesus, e isso me impactou muito, até o dia que eu me lembro que eu estava num culto, foi na Igreja Batista, onde me converti, né, aqui em Osasco,
Eu me lembro que eu estava num culto uma vez e o pastor fez um apelo. E tinha aquela coisa, né, de levantar a mão, de aceitar Jesus, de ir à frente. E eu não tenho dúvida que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu já tinha entregado minha vida a Jesus, mas foi no quarto junto com a minha irmã. E ali naquele domingo à noite, eu fui à frente, pedi para que os irmãos orassem por mim. Isso foi o ano de 1979, foi aproximadamente no mês de setembro de 1979. Eu já estava com 18 anos, eu entreguei minha vida a Jesus e no dia 16 de dezembro de 1979 eu me batizei em nome, é importante que se diga que foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós vivemos dias que estão querendo mudar isso, né? E fui batizado ali, entreguei minha vida a Jesus e foi impactante. Tem sido uma bênção até aqui na minha vida. Essa transformação que o Senhor tem produzido, né? E eu sei que ainda, quando eu digo até aqui, é porque eu sei que essa obra não está completa, né, na minha vida. Ele segue moldando a imagem de seu filho em mim. Então, sim, até aqui, porque a obra não terminou, né? Eu sou uma obra inacabada. Mas prossigo para o alvo, me esquecendo das coisas que para trás ficam, né? E avançando para aquelas que estão diante de mim. Sim. Eu quero cada dia buscar esse alvo de ser mais parecido com Jesus. Não é fácil, mas esse é o desafio, esse é o caminho. Não tem outro. Não, estamos todos em obras. Amém. É verdade. Estamos todos em construção. Amém. Amém. João, mas desde esse tempo você falou que se converteu aos 18 anos. Aos 18 anos, essa experiência aí de libertação, né, transformadora na sua casa. E aí, a sua história, assim, até um pouquinho, acho que dessa sua trajetória até o presbitério, assim, como é que... Sim, eu me converti aos 18 anos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Acho que uns 3 anos depois, eu já estava completamente envolvido na liderança na Igreja Batista. Já ajudava os jovens ali, estava na liderança do grupo de jovens, e com cultos ao ar livre, professor da escola dominical, envolvidíssimo, né? Eu passei cerca de 6 anos na Igreja Batista, até que o Senhor foi seguindo essa obra da minha vida e eu comecei a me dar conta de que aquilo que o Senhor queria para mim, eu não sabia muito bem explicar. Hoje eu sei explicar hoje, mas na época eu não sabia, né? Eu comecei a entender por Jesus que o que ele queria de mim era mais do que aquilo que eu estava fazendo. Até que no ano de 1987, eu saí, no início do ano de 1987, eu digo nós saímos porque nessa época eu já tinha conhecido o Hélio, já estávamos juntos. Nós saímos, um grupo de jovens da Igreja Batista, completamente em paz, né? Procuramos o pastor, conversamos com ele. Tínhamos tido a experiência de manifestar dons do Espírito Santo, o que foi um escândalo para a Igreja Batista, né? E aí conversamos com o pastor, ele falou assim, olha, aqui é uma Igreja Batista, não tem como vocês continuarem aqui e querendo manifestar esses dons, né? A Igreja Batista não vai mudar. E a gente tinha aquela ilusão, né? Eu, Hélio e aquela turminha que estava conosco, nós tínhamos aquela ilusão que a gente podia mudar a Igreja Batista. Pensa na pretensão desse povo, não é? E a Igreja Batista é muito mais antiga do que a minha tataravó, né? Então, e aí ele falou assim, olha, eu abençoo vocês, que vocês vão para reunir com quem vocês entenderem que deve, que pensa como vocês, e se um dia vocês quiserem voltar, essa porta aqui vai estar aberta. Amém? E nós seguimos. Fomos para um grupo ali na Lapa,
E nos reunimos ali com esses irmãos por aproximadamente um ano, até que no final desse mesmo ano, 1987, nós viemos para Osasco. Na verdade, voltamos para Osasco, né? Eu morava em Osasco, nós voltamos para Osasco porque um pastor que nós conhecemos lá, ele queria começar um trabalho em Osasco. E eu falei, puxa vida, eu moro em Osasco. E lá, e nessa congregação na Lapa, onde nós estávamos, era um grupo muito grande, né? A nossa chegada e saída ali foi, eu posso te dizer que foi imperceptível, que era muita gente. E nós tínhamos vontade de trabalhar, de ser úteis, né, na obra do Senhor. E viemos com esse pastor para Osasco, no final do ano de 1987, em novembro, nós começamos esse trabalho em Osasco. E na época ele estava muito contagiado, né? Na época com Pô Yang Show, com aquela coisa da igreja na casa, da igreja nos lares, né? Da igreja familiar. E nós começamos isso. E ele sabia um pouco da minha história, que eu tinha sido líder na Igreja Batista e tal. Alguns meses depois ele me chamou. E foi nessa mesma época que eu conheci o William também, o William Facchinetti. E ele me convidou para liderar uma dessas igrejas na casa, né? O que eu fiquei feliz, muito feliz, né? Porque podia voltar a trabalhar e ser útil na obra, né, do Senhor. Sim. E ficamos ali trabalhando. Isso foi o final de 87, veio 88. Em 89, esse pastor que começou o trabalho em Osasco, ele fez uma viagem para uma cidade de Santa Catarina, e ele voltou muito impactado, e ele voltou com um material na mão. Hoje a gente sabe que era um manuscrito da Apostila 2, né? Aquela Propósito Eterno de Deus e Como Alcançá-lo. E o tema daquele material era o Ministério do Corpo de Cristo. E eu me lembro que ele nos reuniu assim numa casa, ele era o pastor, nós nos reunimos numa casa e ele compartilhou isso que ele tinha aprendido, né? Onde ele tinha ido, alguns irmãos lá tinham participado de um retiro e tinham colocado esse material nas mãos dele. E nós lemos, literalmente, a gente leu esse material junto. Falava sobre juntas e ligamentos, um pouco sobre o propósito eterno e sobre o evangelho. Bom, quando nós terminamos de ler esse material, nós nos demos conta de que Deus estava indo para lá e nós estávamos indo no sentido contrário, né? Só que, imagina, era um grupo de todos nós, desde o nosso pastor na época era muito jovem, e todos nós muito jovens, né? Eu tinha 28 anos, e o Ilinha tinha 22, né, na época, e 22 ou 23 anos, acho que 22, né, porque a gente foi ordenado no ano seguinte, enfim, mas nós não sabíamos o que fazer, como colocar aquilo em prática. Entendíamos, olhávamos na escritura, entendíamos que aquilo era verdade, mas como colocava aquilo em prática? E o material era assinado por Marcos Moraes e Mário Roberto Fagundes. Eu não sei te dizer exatamente como, mas Deus nos colocou em contato com eles. Eu me lembro, no início do ano de 1990, nós tivemos esse contato em 89 com esse material. Em 90, ou final de 89, eu não me recordo exatamente se foi no final do ano de 89 ou se foi já no início de 1990. Nós, de alguma maneira, ficamos sabendo que o Marcos e o Mário estariam numa congregação em São Paulo, ali na rua Celso Garcia, né, na Zona Leste. E nós fomos até lá. E quando nós chegamos lá, nessa reunião, era uma reunião com pastores e líderes e tal, quem estava ministrando? Tinha um velhinho ministrando, um senhor, não é? Acho que eu sei. O Ivan Baker estava ministrando para aquele grupo de pastores, mas nós não sabíamos quem era o Ivan, nós fomos ali atrás do Marcos e do Mário. E o Ivan estava ministrando e falando do evangelho e falando sobre a importância do batismo e tal, e a gente ficou impactado com aquilo que o Ivan falava ali. E quando terminou o encontro, eu me lembro que esse pastor, que era o nosso pastor, ele levantou o papel assim, né? Pegou aquela apostila, levantou assim e falou assim: por favor,
quem é o Marcos Moraes e o Mário Roberto? Porque nós estamos com o material aqui e temos muitas perguntas a fazer, mas nós precisamos conversar, gostaríamos de conhecer e conversar. Aí o Marcos veio até nós e começamos uma conversa num canto ali, e aí agendamos uma vinda dele entre nós naquele mesmo ano, em 1990. Bom, foi uma comunhão que começou aí no ano de 1990 e graças a Deus vai até hoje, não é? E eu me lembro que uns meses antes do Marcos chegar entre nós, vir até nós, né? Já tinha sido tomada uma decisão. Esse pastor, ele já estava entendendo a importância, ele entendeu a importância de haver um presbitério, algo plural, né? Dele não ser pastor sozinho. Nesse período, nós conhecemos o Clemente também, que se uniu a nós, né? Ele era pastor de uma congregação em Osasco. Clemente se uniu a nós e ficaram, então, como pastores, esse pastor, né? Esse amigo nosso, e na época nosso pastor, e o Clemente, não é? E eles entenderam que precisava de mais pastores, não podiam ser só eles dois, né? E então, numa reunião de líderes na casa, irmãos, foi o que eu estou dizendo aqui, isso foi uma loucura. Assim, esse povo tinha mais fé do que juízo, né? Porque eu lembro que numa reunião de líderes, numa terça-feira à noite, esse pastor, nosso pastor na época, ele chegou, leu 1 Timóteo capítulo 3 e falou: irmãos, nós precisamos formar um presbitério. E nós entendemos que esse presbitério, os presbíteros que estão faltando para estar junto comigo e com o Clemente, estão entre vocês. E nós, depois de ler o texto, né, ele falou: quem vocês acham aqui, entre vocês, que deveria receber a imposição de mãos para o presbitério? Pensa, eu entrei naquele grupo como líder de grupo e saí presbítero, né? E aí eu lembro que o primeiro voto, né, por assim dizer, o primeiro voto foi do Ismar. O Ismar falou assim: não, eu acho que deve ser o João. Aí foi logo em seguida outro. Enfim, como eu estou te dizendo, eu entrei líder de grupo e saí dali presbítero. E no mês de março, aí depois nós três, já como presbíteros, né, nós decidimos trazer mais um. E aí a decisão já foi nossa, né, e não desse grupo de líderes. E aí nós trouxemos o William Facchinetti. E no mês de março de 1990, o William e eu recebemos a imposição de mãos feita por esse pastor e também pelo Clemente. Eles que impuseram as mãos sobre nós. E estamos aqui até hoje, com a graça de Deus. Nessa carreira aí, desde 1990. Isso, exatamente. Graças a Deus. Exatamente. Aí o Marcos veio e foi muito bom, mas o Marcos veio e despejou um caminhão em cima de nós, com tanto de verdades, com situações que precisavam ser ordenadas na congregação, e essa obra de transformação, ele começou a nos ensinar, a nos orientar, a pregar. Começamos a entender o que era o Evangelho, a seriedade do Evangelho, né? Evangelho esse. Começamos a entender o que era essa porta, que é o nosso tema de hoje, né? E ficamos impactados, né, com a questão da aplicação prática disso na vida das pessoas. Na verdade, nós já conhecíamos o Evangelho. Para nós ali foi uma redescoberta. E começar e de entender que o Evangelho era muito mais sério do que aquilo que nós imaginávamos que ele era. E textos que nós não compreendíamos direito, quando Jesus falava sobre tomar a cruz, negar a si mesmo, perder a vida, renunciar a tudo, passaram a fazer sentido para nós, completamente. Nós começamos a entender por que Jesus falou o que falou e apresentou o Evangelho com tal contundência, né? Sim. E foi uma transformação. Um tanto de situações que havia na congregação, e o Senhor foi nos dando graça para ordená-las. Esse processo, essa obra começou em 1990, e em 1994 teve um marco, né? Foi um marco, foi um divisor de águas para nós, o ano de 1994,
porque lamentavelmente, eu digo a vocês com muita tristeza, que esse pastor que começou a obra ali, que veio dessa congregação ali da Lapa e começou a obra conosco, aliás, nós com ele, não é ele conosco, nós com ele, né? Ele começou a obra ali, lamentavelmente, ele se desligou, foi embora. E por quê? Foi interessante, porque eu me lembro umas palavras que ele disse para nós numa reunião na casa do Clemente, né? O Cle é o Clemente. Ele falou assim, olha, depois que nós conhecemos esses irmãos lá de Salvador, nossa congregação só diminui. A gente não ganha, a gente só perde, não é? E ele não conseguia se dar conta de que nós estávamos perdendo. Até eu lembro que o Ivan, em 94, ele veio junto com o Marcos para nos ajudar a catar os cacos. O Ivan falou assim, não se perde aquilo que não se ganha. Essa gente que foi embora, que não quis ficar com vocês, é gente que vocês nunca ganharam. Então não se perde aquilo que não se ganhou, não é? E ele não entendia isso. Aí, por fim, ele falou assim, olha, eu tenho uma proposta a vocês. Eu volto a ser o pastor da congregação aqui, vocês voltam a ser líderes de grupo. E eu me lembro que o Cle, com a maior simplicidade do mundo, ele falou assim, poxa, mas só existe essa alternativa? Será que não existe outra? Não é? E eu me lembro que naquele mesmo dia, nós ligamos para o Marcos, e o Marcos falou, fiquem firmes, se ele quiser sair, ele que saia. E, lamentavelmente, alguns meses depois, ele se foi, e como, obviamente, ele era o pastor mais velho entre nós, o mais experiente, a maior parte da congregação ficou com ele, e nós amargamos uma experiência que nós até então nunca tínhamos tido na nossa vida, de ver a igreja se esfacelar, se dividir por interesses humanos, né? Ele foi embora, ficamos Clemente, William e eu, junto conosco, as famílias foram aproximadamente 55 irmãos. E dali em diante, nós literalmente, eu digo que o ano de 94 foi um divisor de águas e foi um marco para nós, porque literalmente ali em 94 nós reiniciamos, né? Nós fizemos um reset ali, né? Um Ctrl Alt Del. Nós começamos de novo, só que agora nós começamos de novo, todos nós entendendo realmente que o evangelho que nós iríamos pregar seria o evangelho que Jesus pregou. Sim. E que não abriríamos mão disso. E fomos ao trabalho. E Amém. Estamos até hoje aqui. Amém? Amém. Já vou fazer uma coisa fora do protocolo aqui. Aí. Não vou fazer pergunta. João citou ali que talvez eles tivessem mais fé que juízo, mas Jesus fala em Mateus ali que pelos frutos a gente ia conhecer os profetas, né? E eu quero testemunhar o quanto eu vivi com esses homens, com o João e com o William. Aqui não é todo mundo de São Paulo, João, então nem todo mundo... Para não parecer que foi uma inconsequência, eu posso testemunhar que eu confio minha vida a esses homens, ao João, ao William, ao Hélio, que veio a ser agregado depois, né? Uhum. Ao Cle, obviamente, já confiei minha vida ao Cle, e quero testemunhar isso na frente de todos os irmãos aqui, da integridade dos frutos desses homens, quanto eles têm zelo pelas nossas vidas. Amém. E é importante dizer também, Alemão e Jean, porque nós citamos o nome do Cle aqui, é importante, o Cle, ele foi pastor conosco por alguns anos, ele compôs esse presbitério aqui em São Paulo, e em um determinado momento de sua vida, eu digo assim, eu já testemunhei, queridos, lamentavelmente, homens dividindo a congregação, dividindo a igreja por interesses humanos. E eu dou graças a Deus por ter ao nosso lado um homem, por exemplo, como Cle, que chegou à conclusão, num determinado momento, ele já vinha fazendo isso, pedindo para deixar o presbitério, que ele não se achava em condições de estar no presbitério. Nós insistimos com ele, e Marcos também insistia para que ele ficasse, mas chegou um determinado momento, que ele pediu, falou assim, olha, irmãos, eu vou continuar com vocês, mas eu não quero mais estar no presbitério, que eu estou entendendo que Deus não me chamou para isso, e eu quero que vocês sigam aí, eu vou seguir com vocês,
mas não no presbitério. Então, é uma pena que a igreja, de modo geral, tenha pouca gente que demonstre esse coração que o Clay demonstrou nessa época. Se ele estiver nos ouvindo, um grande abraço, viu, meu amigo? Um grande beijo, eu amo muito você e o coração que você e tua família evidenciam para o Senhor. Essa família toda, a família de Dizíacas, que cresceu bastante, agora tem netos aí, tem mais de Dizíacas aí, pequenininho, né? E eu sou muito grato a Deus por ter homens como você ao nosso lado, viu, Clay? Um abraço grande.